Muito antes do Sol nascer, o universo já conhecia a luz. Estrelas vieram antes dele, brilharam, queimaram tudo o que podiam, e um dia morreram em silêncio ou em explosões que sacudiram a galáxia. Dessas mortes vieram os elementos, o carbono, o ferro, o oxigênio e talvez até algo mais. Não sabemos se em algumas dessas estrelas ancestrais existiram planetas como a Terra, oceanos, nuvens, talvez até olhos mirando o céu de um outro tempo. Mas se existiram, tudo o que restou deles agora vive em nós. Porque foi a morte dessas estrelas que criou a nebulosa que daria origem ao nosso Sol. O Sol que hoje aquece a Terra é o resultado de uma cadeia de eventos cósmicos que começou bilhões de anos antes da existência do próprio Sistema Solar. Em uma região da Via Láctea, hoje conhecida como o Braço de Órion, uma imensa nuvem molecular fria, carregada de hidrogênio, poeira interestelar e vestígios da morte de estrelas antigas, pairava silenciosamente no espaço. Essa era a nebulosa solar primitiva, o berço do nosso Sol. Mas essa nuvem não era estática. Ela era o resultado de um longo processo, reciclada por gerações anteriores de estrelas. Cada supernova, cada nebulosa planetária de uma estrela extinta, havia contribuído com átomos ao caldo interestelar. O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, tudo isso já existia ali, esperando. O gatilho veio com violência. Uma supernova próxima, a explosão de uma estrela muito mais massiva que o Sol, lançou uma onda de choque que atravessou a nebulosa. Esse impacto comprimiu regiões da nuvem e iniciou o colapso gravitacional de fragmentos internos. A nuvem começou a girar. A gravidade puxava para o centro, o calor aumentava, e no coração daquele redemoinho surgiu uma protoestrela, o embrião do Sol. Durante alguns milhões de anos, essa protoestrela continuou a se contrair. Em torno dela formou-se um disco de poeira e gás, o mesmo disco onde mais tarde nasceriam os planetas. Quando a temperatura e a pressão do núcleo atingiram valores críticos, a fusão nuclear começou, o hidrogênio começou a se fundir em hélio, e assim nasceu o Sol, carregando nos átomos de seu corpo a memória de tudo o que o precedeu. Essa fase, chamada de sequência principal, é a etapa mais longa e estável da vida de uma estrela como o Sol. Aqui, a fusão do núcleo gera energia suficiente para equilibrar a gravidade, mantendo a estrela estável. O Sol entrou nessa fase há 4,6 bilhões de anos, e deve permanecer assim por um total de aproximadamente 10 bilhões de anos. Durante esse tempo, ele brilha com uma luminosidade constante, sustentando o clima, os oceanos e a vida na Terra. Mas isso não quer dizer que o Sol esteja parado. A cada bilhão de anos, ele fica cerca de 10% mais brilhante. Isso acontece porque, à medida que o hidrogênio vai se transformando em hélio no núcleo, a estrutura interna muda. O núcleo se contrai, a temperatura sobe e a fusão acontece de forma mais intensa. No longo prazo, isso terá consequências sérias. Modelos indicam que, dentro de 1 a 2 bilhões de anos, o aumento do brilho solar será suficiente para desencadear um colapso climático irreversível na Terra. O oceano vai evaporar, a atmosfera vai se alterar profundamente e o planeta se tornará inóspito. Muito antes da morte do Sol, a vida como conhecemos já terá desaparecido da Terra. Quando o Sol tiver queimado praticamente todo o hidrogênio do seu núcleo, o que deve acontecer daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele deixará de conseguir sustentar a fusão no centro. Isso quebra o equilíbrio que manteve o Sol estável por tanto tempo. Sem pressão da fusão para segurar a gravidade, o núcleo começa a colapsar. Ele se torna mais quente e mais denso. Mas enquanto o núcleo afunda, uma nova fonte de energia aparece. Uma casca de hidrogênio ao redor do núcleo atinge temperatura suficiente para iniciar a fusão ali mesmo. Essa queima de hidrogênio em uma camada externa libera uma quantidade de energia ainda maior do que antes. E o resultado? As camadas externas do Sol se expandem violentamente. O Sol se transforma numa gigante vermelha. Ele crescerá tanto que engolirá Mercúrio e Vênus. E a Terra ainda é uma incógnita. Simulações mais recentes sugerem que nosso planeta também será consumido. Mas mesmo que escape por alguns poucos milhões de quilômetros, a Terra será cozida viva muito antes disso. Na fase de gigante vermelha, o Sol terá um raio estimado de até 200 vezes o atual. Sua superfície será fria para padrões estelares, cerca de 2.700 graus. Mas seu brilho será milhares de vezes maior do que hoje.
justamente por causa do tamanho colossal. A radiação intensa, o vento estelar extremo e a gravidade dilatada transformarão o sistema solar interno num cemitério orbital. A Terra perderá sua atmosfera, seus oceanos, e se transformará, se ainda existir, numa rocha carbonizada, girando perto da superfície de um Sol agonizante. Mas a transformação do Sol ainda não terminou. Com o colapso do núcleo, a temperatura atinge níveis tão altos, mais de 100 milhões de graus, que o hélio acumulado começa a fundir-se em carbono e oxigênio. Isso inicia uma nova fase estável, mas bem mais curta, a fase de queima de hélio. Essa fase dura apenas algumas centenas de milhões de anos. Quando o hélio se esgotar, o Sol tentará mais uma vez queimar elementos mais pesados, mas não vai conseguir. O Sol não é massivo o suficiente para fundir carbono. Estrelas mais pesadas seguiriam até o ferro e explodiriam como supernovas. O nosso Sol não, ele para por aqui. Sem mais reações no núcleo, ele entra na última etapa ativa de sua vida, a fase AGB, gigante assintótica. O que vem a seguir é turbulento e caótico. O Sol começa a pulsar. Sopros de gás e plasma são lançados ao espaço em ondas. Cada pulso arranca parte das camadas externas da estrela. É nesse momento que ele começa a perder massa rapidamente, lançando ao espaço os elementos forjados ao longo de bilhões de anos. Em alguns poucos milhões de anos, o Sol perderá entre 30% a 50% de sua massa total. O que sobra já não tem força gravitacional suficiente para manter os planetas em suas órbitas originais. Eles começam a se afastar. Júpiter, por exemplo, pode migrar para uma órbita quase 2 unidades astronômicas mais distante. Quando o Sol tiver expelido toda a sua camada externa, o que restará será apenas o seu núcleo quente. Um pequeno globo superdenso, composto principalmente de carbono e oxigênio do tamanho da Terra, mas com metade da massa do Sol. Isso é uma anã branca, sem mais fusão, sem mais brilho gerado por reações nucleares. Apenas o calor residual de uma estrela que morreu em silêncio. Mas esse silêncio não chega sem beleza. Antes de se apagar de vez, a radiação ultravioleta emitida pela anã branca recém-formada ioniza o gás que foi lançado ao espaço durante a fase de gigante. Esse gás começa a brilhar como se fosse aceso por dentro. Surge então uma nebulosa planetária, um dos fenômenos mais espetaculares da morte estelar. Apesar do nome, não tem nada a ver com planetas. É só um rótulo antigo. O que vemos é uma bolha cósmica, muitas vezes multicolorida, com formas simétricas, anéis, filamentos, jatos, e bem no centro, quase sempre discreta, a anã branca. Mas como sabemos que o Sol passará por isso? Porque já vimos isso acontecendo com outras estrelas como ele. A nebulosa da Hélice, por exemplo, a famosa Olho de Deus, é o resultado da morte de uma estrela muito parecida com o Sol. Vista da Terra, parece um anel de gás brilhante com 2 anos-luz de diâmetro, irradiado por uma anã branca em seu centro. É o que se espera que o Sol se torne dentro de mais ou menos 6 bilhões de anos. Outros exemplos, como a nebulosa do Anel, a M57, ou a nebulosa da Borboleta, mostram variações incríveis. Jatos bipolares, conchas concêntricas, formas quase geométricas. Essas formas provavelmente vêm de rotação, campos magnéticos ou até companheiras estelares ocultas. Mas o nosso Sol, sendo uma estrela solitária, deve produzir uma nebulosa mais simples, mais esférica, talvez como a Hélice, bela, mas discreta. Por mais bonita que seja, essa fase também é passageira. A nebulosa planetária dura apenas alguns milhares de anos, um piscar de olhos na escala cósmica. Aos poucos, o gás se dissipa no espaço interestelar, e o que sobra é só a anã branca, sozinha, fria e silenciosa. Quando a nebulosa desaparecer, quando o brilho da anã branca começar a se apagar, o sistema solar não será mais o que conhecemos, mas ele ainda existirá, de alguma forma. Com o Sol reduzido a uma anã branca, os planetas que sobreviveram estarão girando em torno de um corpo morto, iluminados apenas por seu calor residual, sem fusão, sem vento solar, apenas um brilho tênue, um Sol fantasma, Mercúrio, Vênus, Terra e... talvez até Marte já terão sido engolidos ou destruídos durante a fase de gigante vermelha. O sistema solar interno será um espaço vazio, ou no máximo, um campo de destroços orbitando muito perto da anã branca. Os planetas gigantes, por outro lado, Júpiter, Saturno,
Urano e Netuno, provavelmente sobreviverão fisicamente, mas não nas mesmas órbitas. Com a perda de até 50% da massa do Sol, suas trajetórias se expandirão. Os planetas vão girar em órbitas mais amplas, mais lentas, frios, congelados, com atmosferas diluídas pelos ventos estelares do passado. Você pode achar que isso é só teoria, mas já encontramos sistemas assim. Em 2020, os astrônomos detectaram um planeta gigante chamado WDI 856b, orbitando uma anã branca. Ele é do tamanho de Júpiter e completa uma volta a cada 34 horas. A estrela original já morreu há bilhões de anos, mas o planeta está lá, girando ao redor do cadáver estelar. Provavelmente ele se formou longe e migrou para perto depois da morte da estrela. Um outro caso é o WDJ094 Blausi 1914, onde uma anã branca está lentamente evaporando um planeta tipo Netuno. A radiação intensa da estrela morta está arrancando a atmosfera do planeta e formando um disco de gás em torno da anã branca. Um sistema em ruínas, mas ainda ativo. Essas descobertas mostram que a morte de uma estrela não é o fim absoluto de seu sistema. Planetas podem sobreviver, podem migrar, podem até formar discos de detritos a partir de luas destruídas ou asteroides despedaçados. Anãs brancas poluídas com metais pesados em sua atmosfera são uma pista disso. Elas estão acretando os restos de corpos rochosos, talvez antigos planetas ou luas. É muito provável que após a morte do Sol, um disco de poeira, asteroides e cometas se formem ao seu redor, um rastro do que o sistema solar já foi. Um campo de fragmentos silenciosos girando em torno de uma estrela apagada. O Sol nasceu dos destroços de estrelas que já não existem mais. E tudo o que ele construiu, planetas, oceanos, continentes, vida, um dia também voltará ao pó. Quando a anã branca que restar do Sol tiver esfriado ao ponto de não emitir mais luz, ela será apenas mais um grão escuro no fundo do cosmos, mas sua história talvez não termine aí. Os gases que ele lançou ao espaço, carbono, oxigênio, nitrogênio, vão vagar pela galáxia. Podem ser capturados por uma nova nuvem molecular. E se o tempo permitir, essa nuvem pode colapsar. Uma nova estrela pode nascer. E ao redor dela, outros planetas podem se formar. E quem sabe, nesse novo sistema, a química se organize outra vez. Moléculas se combinem, a matéria desperte, e a vida recomece. Assim como o nosso Sol nasceu dos escombros de estrelas antigas, estrelas que, por um tempo, talvez iluminaram planetas onde também houve vida. Talvez os restos do nosso próprio mundo sirvam um dia para acender outros céus. Nós nunca saberemos se houve vida antes do Sol. E é improvável que alguém veja a vida que venha depois. Mas a cadeia não para. A matéria não desaparece. Ela se transforma, se funde, se espalha. E às vezes, se lembra de olhar para o céu. Porque se tudo o que somos veio de estrelas mortas, talvez tudo o que ainda será esteja apenas esperando outra estrela nascer.